Papo de Pracinha hoje vai conversar com o Cláudio Cardone, que é coordenador médico dos esportes olímpicos do Flamengo. A gente tem também a Jaque Silva, medalhista olímpica em Atlanta com vôlei de praia, que é uma atleta que se superou, né? Ela começou aos 9 anos de idade e depois, aos 14, ela já estava na seleção brasileira e foi uma das primeiras mulheres a ganhar a primeira medalha olímpica feminina no Brasil. Foi para ela e para a parceira dela, Sandra Pires, no vôlei de praia. E a gente vai conversar sobre esporte para todos, Olimpíadas, o quanto que as mulheres brilharam nessa Olimpíada, o quanto que é difícil você tem que ter uma resistência para você começar a praticar o esporte com foco, né, nos Jogos Olímpicos. É uma dedicação, é um treinamento muito intenso. E essa Olimpíada de Tóquio, apesar de tudo, se superou, porque teve vários momentos importantes. E eu estou esperando aqui os nossos convidados. Deixa eu chamar o Cláudio aqui para ver se ele viu que a gente já está no ar. Coisas da tecnologia, gente. Realmente a gente não consegue entender essas coisas. Quando a gente pensa que está dominando a fera nos passa uma rasteira. Enfim. Aguardem um pouquinho. Ele deve ter desligado o telefone. Cláudio. Mas não tem nada não, porque a gente tem assunto para falar aqui. Nada. Pronto. A gente vai... Enquanto isso, vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube. Essa live depois vai ser colocada lá. Vocês podem mandar perguntas também. Eu estava falando antes dos livros que a gente vai postar aqui na página do Amigos na Praça. Amigos na Praça, para quem não conhece, já foi um site, o Amigas da Pracinha, com dicas e serviços para pais e mães. A gente evoluiu, foi para uma praça, montou um projeto de ocupação de praças públicas com arte e cultura. Depois a gente, na pandemia, voltou, deu um passo atrás, criou esse canal do YouTube, agora atendendo a pedidos voltados para a família toda, com vários assuntos que sejam do gosto das famílias. Então, se você tem uma ideia, uma sugestão, se você quer um papo de pracinha aqui no nosso canal, é só você mandar essa sugestão que a gente está aqui para ouvir. A gente vai botar também até o sábado uma matéria que eu fiz correndo aqui por quadras de tênis, de skate, mostrando o quanto que os esportes ao ar livre estão sendo procurados, né? O quanto que eles são importantes para a gente... Opa, peraí, gente. Deixa eu ver aqui se o Cláudio deu notícias. Eu não mandei o link, né? Aí fica difícil. Peraí, estou fazendo besteira. É esse o link. E a gente mostrou assim, o quanto que as pessoas estão curtindo. Realmente, toda a Olimpíada, quando acaba, todo mundo se volta mais para os esportes, né? O skate está realmente bombando nas quadras. Tem uma escolinha de skate aqui na Lagoa, perto do Clube Monte Líbano, que no sábado estava lotado, e não eram só crianças, tinham mini raíças, sim, mas tinham também
adultos, idosos, pessoas, todo mundo está procurando com a pandemia esporte ao ar livre, né? Então, isso está sendo importante para a gente poder se adaptar. Só que muita calma nessa hora, porque muita gente saiu correndo para fazer esportes aleatoriamente. Você tem que encontrar um esporte que caiba no seu corpo, na sua disposição, no seu tempo. É isso um pouco que a gente vai conversar com o Cláudio aqui. Hoje, segundo ele, o esporte é fundamental, inclusive, para não combater, né, mas para se preparar para a Covid, porque as pessoas elas ficam resistindo, né, e cria-se uma resistência. A prática de esportes, na verdade, ela cria uma resistência para a Covid, porque é uma doença que mexe muito com o sistema respiratório, né? Mas, enfim, vamos lá. Enquanto eles não entram... Ah, a Cláudia entrou. Eu vou falar aqui, a gente vai botar essa lista de livros, né? Tem esse livro do Cordel dos Atletas, que eu acho muito bacana. Ele foi lançado em 2016 e é para o público infantil, sobre os valores do esporte olímpico. Tem também a própria biografia da Jaque, foi escrita também em 2016. E amanhã essa listinha de livros está na nossa página, você pode ver e curtir. Agora eu vou chamar o Cláudio aqui, a gente já atrasou. E Cláudio? Ah, finalmente. Oi, estou de volta aí, mudou o link. Estamos de volta. Vamos começar do começo. Teve aqui algum chabu que deu aqui nessas máquinas. Sempre tem, né? Quando a gente acha que está dominando, elas vêm e dão uma rasteira na gente, né? Mas, começando do começo, realmente o que você falou, né? Essas Olimpíadas de Tóquio foram uma lição, assim, né? Porque estava todo mundo assustado, com medo do que ia acontecer, ainda muito traumatizado com a pandemia, que ainda existe, né? É um fato, embora muita gente ache que não. E foi surpreendente, né? Porque foi a melhor campanha do Brasil, inclusive, né? Nesses Jogos, né? Barrou, inclusive, 2016, com mais 2 medalhas, né? Completou 21, né? O que a gente acha, a gente que vive aí o meio do esporte já há muitos anos, o que se acha que, na realidade, são frutos que estão sendo colhidos do início de um trabalho de desenvolvimento do esporte em todos os eixos, né? Eixo político, socioeconômico, enfim, porque tudo isso está interligado, né? Você não tem um esporte por si só, você precisa criar uma infraestrutura, você precisa ter pessoas praticando, e logística, organização e tudo mais. Então, já desde lá, você falou até da Olimpíada de 96, mas em torno aí do ano 2000, o país começou a se preocupar um pouco mais com a atividade esportiva. Então surgiram leis de incentivo, leis ligadas a facilitar, e a gente acha que esse progresso, que é pequeno, né, porque nós somos torcedores apaixonados, aí, principalmente com a cultura do futebol, de ganhar, então já se vão aí pelo menos 20 anos que esses projetos todos lá atrás, e participações financeiras de Comitê Olímpico, de clubes, enfim, de uma série de entidades ligadas ao esporte. E a gente, conversando, acha que esse a mais que vem acontecendo aí nos últimos 2 jogos, obviamente que teve os Jogos do Rio, que sempre dá um gás a mais, houve um investimento maior também, mas eu acho que a gente considera que o resultado de Tóquio é, de certa forma, o resultado dessa organização lenta e gradual que começou lá atrás. Então, também acho que nesse começo dos anos 2000, né, teve essa coisa do esporte ser visto como uma profissão também, né? Eu acho que houve essa conscientização de que se podia se viver do esporte, né? Exatamente. O Brasil, de certa forma, copiou algumas políticas públicas de bolsas estudantis, bolsas financeiras,
depois veio o programa ligado às Forças Armadas, vários atletas hoje fazem parte das Forças Armadas, foi criado o Comitê Brasileiro de Clubes, que injetou um pouco de dinheiro nos clubes, que são... O Brasil não tem esporte na escola, infelizmente, né? Que seria o grande nicho. Nós temos essa falha, não só do esporte em si, mas a falha até de... Nós hoje quase não temos educação física nas escolas, né? Mas engraçado, porque eu me lembro de quando nova, lá se vão muitos anos, tinha essa coisa, né? Até quando eu entrei para a faculdade, tinha uma cadeira que você tinha que cumprir. Eu fiz Federal Fluminense, né? Isso você tinha que cumprir. Isso acabou... Eu fiz judô até, eu escolhi assim. Isso. Aí depois eles começaram a fazer umas coisas que eu acho que foi aí que se perdeu, que era aqueles créditos, né? E aí se você fazia a ginástica numa academia, você não precisava fazer a cadeira, né? E é um erro, né? Até porque se você parar para pensar, o esporte ele agrega, né? Ele socializa, né? É importante realmente praticar esporte. A gente costuma dizer que o esporte imita a vida, né? Então, as atividades esportivas você aprende a perder, a ganhar, a compartilhar, aprende a viajar, aprende a arrumar a sua mala, a sua roupa, a lavar a sua... Então, ele simula muito as atividades do dia a dia, principalmente nas faixas etárias menores. Infelizmente, isso foi, como você falou, eu aprendi o esporte na escola, na década de 70, né? Mas no final da década de 80, isso passou a ser, não, é custoso para as faculdades, é custoso para as escolas, não devemos gastar nisso, enfim. O que, de certa forma, foi um erro, porque a gente não é só conta, né? Estudar. E abrir um leque, né? Eu lembro que eu joguei handball, era uma coisa assim, hora do recreio a gente jogava ping-pong, quer dizer, te abria. Eu não me lembro mais das regras do handball, mas quando eu vejo assim numa Olimpíada, me vem esse saudosismo, né? Eu falei, eu jogava tão bem, né? Podia ter me esforçado mais e tudo mais, e de repente parou, né? A gente. Exatamente. E é uma coisa cultural, eu falei até no início para você, é uma pena, nós tivemos as Olimpíadas do Rio e foi a grande chance de, não digo acabar, mas de diversificar um pouco essa monocultura do futebol, né? Até porque foi feito um investimento, né, de Deodoro, de lugares que iam ter, que ia acontecer. Exatamente. Eu trabalhei na Rio 2016 e na Rio 2016 tinha um negócio que era um projeto chamado Transforma, que era muito legal, porque era justamente nas escolas, eles levavam os esportes olímpicos, então eu lembro que teve uma vez lá em Jacarepaguá, que a gente teve que ir num sábado, que era uma ativação, vamos dizer assim, e tinha arco e flecha, tinha várias modalidades que não são, como é que é o nome? Pentáculo não, aquela da peteca, agora me fugiu o nome. A gente chama de peteca, mas não é peteca. Mas, enfim, várias atividades para mostrar para as crianças, né? E foi um sucesso, assim, eu é uma pena. A diretora dessa escola, é uma escola municipal, se não me engano. Isso mesmo. Diversificou esses esportes e as crianças se atraíram muito. Nós tivemos, na Olimpíada, tinha competições de esportes que nunca foram vistos aqui, que eram às 11 horas da noite e lotavam, né? Por que no dia seguinte a competição ninguém mais gostou de assistir esporte, ninguém mais foi... Então, é uma série de coisas, na realidade, né? Então, a gente... Olha, estão dizendo aqui, é badminton, a peteca. Exatamente. Achar com o Comitê Olímpico. A gente vê agora, você vai conversar aí com a grande Jaqueline, né? Mas durante muito tempo o Brasil, eu acho que utilizou muito pouco os seus atletas olímpicos, os seus atletas vitoriosos, para propagandas comerciais, para, enfim, uma série de ações que teriam trazido mais interesse, vamos dizer, pelo esporte. E isso ainda está engatinhando. A cada Jogos Olímpicos a gente sempre acha, não, agora vamos utilizar a Rebeca como exemplo, porque a gente usa tantos exemplos aqui para divulgar, enfim, para divulgar equipamentos, divulgar indústrias, divulgar comércio, por que não utilizar esses
É esses nossos verdade. atletas tão bem-sucedidos e que todo mundo para ver, né? Então, é algo cultural que a gente ainda está engatinhando. Todo ciclo olímpico a gente acha, não, agora nós vamos ver a fadinha aparecendo, chamando um monte de criança para ir para o skate. Torcemos que isso não esfrie logo em seguida, né? Mas, assim, como é hoje, como ainda é o esquema do esporte olímpico num clube como o Flamengo, né? Tem um incentivo, ainda aquela coisa, porque eu estava falando, eu fui na quadra ali perto do Flamengo, até que tinha um skate, não sei o que, tinha uma menina bonitinha, Betina, o nome dela. E então ela já tinha feito judô, ela já tinha feito ginástica olímpica, ela já tinha feito. E agora estava apaixonada pelo skate. Mas ela gostava, ela falou, eu gosto muito do judô e do skate, mas a ginástica, para mim, foi muito sofrimento. Eu achei tão assim, uma criança de 7 anos falando isso, porque é o ritmo dos treinos, né? Ainda é assim, essa coisa muito sofrida para quem está começando. Olha, aí entram vários aspectos. Quando a gente fala de esporte em alto nível, a gente sabe que tem todo esse aspecto de desenvolvimento, as coisas boas, né, que a gente falou, ele imita a vida. Do ponto de vista físico, ainda alguns esportes, os atletas são submetidos a esforços grandiosos, né? Então, quando a gente fala do esporte de alto nível, nem sempre o fator saúde anda junto. Então, em alguns esportes, os atletas são levados a níveis de exaustão e que, a longo prazo, há uma discussão muito grande se isso acaba sendo benéfico ou não para a saúde. Então, é um percentual muito pequeno, né, de atletas que chegam ao alto nível. Por isso que a gente não deve confundir muito o esporte de alto nível com o esporte praticado pela população, né? A dose aplicada do esporte, ela é sempre necessária de ser ajustada, seja no alto nível ou não, porque a fronteira é muito fina entre o que promove saúde e o que promove doença. Então, talvez, Cris, eu acho que nos últimos 30 anos, a medicina que mais evoluiu foi aquela que passou a conhecer os efeitos da atividade física. Então, eu digo isso assim com a maior tranquilidade, muito mais do que qualquer outro remédio que tenha surgido para as mais variadas doenças. O que mais se evoluiu aí nos últimos 30 anos foi o conhecimento do benefício da atividade física. E agora, na pandemia, a gente viu justamente ao contrário, né? Então, Exato. você citou aí a BBR, né, no Jardim Botânico, a gente tem uma população idosa muito grande, e como a gente tem visto que essas pessoas sofreram pelo isolamento, pela quarentena e pela inatividade, principalmente, né? Então, do ponto de vista tanto mental, emocional, como físico mesmo, né? Então, aquele receio, aquela dificuldade de saber o que se podia fazer, acabou que limitou muito essas pessoas. Então, a atividade física feita, seja ela esportiva ou não, mas de uma forma lúdica, de uma forma visando saúde, não há mais dúvida de que ela é totalmente indicada e só traz benefício. O esporte Mas de aí alto o lúdico, você sugere o quê? Uma caminhada? É porque as pessoas entraram muito nessa paranoia, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu vou falar que eu mesma, num dia aqui, eu falei assim: eu já dancei, eu vou fazer uma dança. Eu achei tão ridícula que eu caí em mim assim. Eu falei: não dá para você dançar mais. Você não tem mais idade para dançar assim, fazer coreografia num espaço apertado. Porque você vai vendo, assim, era meio ridículo, né? Você dançando de frente para um celular, né? Foi logo no começo também, né? Mas, enfim, tem essa coisa da gente, dos limites, né? O que é lúdico? O que seria o lúdico, né? Eu sempre preconizo duas coisas para os meus pacientes quando eu prescrevo atividade física. Primeiro, é aquilo que você goste. Porque se você iniciar algo que você já ache de antemão que não gosta, é um passo para parar. Então, se você detesta andar na lagoa e se propõe a andar, o primeiro dia de chuva é o final do seu treinamento. Você já não vai mais. Então, se você gosta de dançar, se você gosta,
Essa é a minha primeira orientação. Faça alguma coisa que lhe dê um mínimo de prazer, nem que não seja, você não esteja habituado. Mas aí eu vou contrapor uma coisa. Por exemplo, squash. Teve uma época que eu achava assim, eu ia adorar jogar squash, não sei o quê. Tem uma coisa que a gente goste, mas que seja dentro do que a gente... Exatamente. Do que é o normal. Eu sou uma pessoa meio desastrada. Aí você vai jogar squash, vai ser um desastre, entendeu? Então desiste. É o bom senso, vamos dizer assim, né? Mas aí vem a segunda indicação, é a dose da atividade. Então, quando a gente fala de dose, a gente fala em duas coisas. Primeiro, a orientação. Eu acho que o papel do professor de educação física, do orientador, seja dentro de uma academia, seja na atividade física, é fundamental. E o outro aspecto é essa pessoa advir de uma avaliação médica que lhe clareie aquilo que é, como você está falando, seria muito traumático para ela, para mim também, quer dizer, o meu joelho não aguentaria jogar squash, por mais que eu sempre joguei basquete, adorava o basquete, hoje você também tem que ter o bom senso e ser orientada, e aí eu acho que entra o papel dos colegas médicos, dos professores, de lhe dar sugestões de atividades que não vão lhe fazer mal. Então, se você já tem a sua dor na coluna, a sua dor no joelho, obviamente que você procurar um jogo que tem movimentos bruscos, que tem impacto, a chance disso dar errado é altíssima. Então, aquele meio termo, a gente quando vai ficando mais velho, a gente usa mais a razão, né? Aquele meio termo. A atividade física é bom? Sim. Eu tenho que ter a dose certa e procurar aquela atividade. Primeiro, que eu tenha algum apreço por ela, e segundo, que a gente já de antemão sabe que ela pode me fazer bem. Então, acontece, você falou isso perfeitamente. Eu não faço nada, resolvi sair correndo na lagoa. Vai se machucar, vai se machucar. Se isso não for bem orientado, não tiver avaliações prévias, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado final é sempre vantajoso. E você acha que tem uma idade limite, assim? Você acha que qualquer idade é válido? Por exemplo, né, nesse momento de pandemia. Então, você tem uma senhora que, de repente, descobre que ela estava muito sedentária. É possível, vamos dizer, uma pessoa com 60 anos começar a andar, começar ou a fazer dança, ou a fazer qualquer atividade física mesmo? Sem dúvida, é possível. Desde que bem orientada, é possível em qualquer idade. Então, a atividade física de um idoso, por exemplo, que ficou muito sedentário na pandemia, que está com dificuldade de equilíbrio, que está com dificuldade de levantar da cadeira, a gente tem visto isso. Então, pessoas que antes da pandemia faziam tudo em casa e que hoje têm dificuldade de levantar da cadeira, de ir no banheiro, perde o equilíbrio, cai em casa. Então, essas devem sim, vão se beneficiar, mas obviamente que vão começar com atividades muito mais moderadas. Às vezes começam até em nível até de fisioterapia e depois passam para uma atividade de trabalho de força, que é fundamental. Todos nós, depois dos 40 anos, a gente vai perdendo força muscular e a única forma que tem de essa curva não ser tão descendente é fazendo exercício, é levantando pezinhos, é se movimentando. E tem pessoas especiais. Eu tenho paciente de 83 anos que esquia na neve todas as férias, mas eu acho que essas são as exceções. A gente não deve buscar. Sempre tem esses exemplos. Eu conheço um camarada que corre maratona aos 75 anos. Isso não é o padrão, isso não é o usual. Eu acho que a gente não deve usar esses exemplos para estimular. Não, você pode correr maratona, porque aí a gente entra num caminho errado. Eu acho que a moderação da atividade ela é fundamental para dar certo, trazer benefícios e dar prazer. Porque você começou... Na nossa conversa, você também falou que o esporte, nesse momento de pandemia, né, ele está ajudando, né, as atividades físicas estão ajudando a não controlar, né, lógico que esse vírus não existe ainda uma resposta, né, mas ajuda, pelo menos o corpo estando bem, né, você estando bem de saúde, ele combate mais, né, e até a depressão também, né, porque foi uma coisa que aconteceu. Exatamente.
Ansiedade e depressão andaram juntas com a pandemia, né? Ainda andam juntas. E o esporte ele libera endorfinas, atividade, isso é físico, isso não é uma coisa subjetiva, e melhora esses processos emocionais. Em relação à Covid, o que eu citei para você, a própria USP ela fez um estudo muito interessante que mostrou que os praticantes das atividades físicas regulares, principalmente aeróbias, como caminhar, pedalar, correr, enfim, nadar, eles apresentaram 30% a menos de internações pela Covid-19, ou seja, a doença foi menos grave nessas pessoas. E isso a gente já sabe de mais tempo, porque o sistema imunológico ele está diretamente relacionado à realização de exercício. Então, aquelas pessoas que fazem exercício, elas têm um sistema imunológico mais desenvolvido. Então, a explicação, ela também é científica e ela procede. A Cida Mesquita fez um comentário aqui que ela está precisando voltar a se exercitar porque parou com tudo na pandemia. Como é que é esse retorno, né? Tem que ser um retorno mais lento, né, doutor? Eu acho que, assim, a gente não fala muito de memória física. A gente tem que considerar que está parado há 2 anos, temos que começar do zero. Então, passar por uma avaliação médica, garantir que o coração está bem, a parte clínica está bem, e a partir daí sair uma indicação para uma atividade, como eu falei, que ela tem algum prazer, tem alguma afeição por essa atividade e que seja orientada para um profissional da área. Eu acho essas duas coisas fundamentais. As pessoas que têm mais dificuldade de ter esse acesso, e a gente nem todo mundo consegue estar disponível para ir a uma academia e tudo, as atividades leves, como caminhar, pedalar, se a gente fizer isso numa frequência de pelo menos 3 a 5 vezes por semana, num período entre 30 e 50 minutos, a gente já está gerando um benefício enorme para o corpo, entendeu? Então, todo dia, diariamente, assim. Entre 3 a 5 vezes por semana. É o preconizado aí pelas sociedades médicas, pelo mundo. A gente já tem benefícios enormes, benefícios no controle do açúcar, no controle do colesterol, enfim, na parte mental. Então, por que ficar preso o ser humano, e por mais que estão se falando aí, não, o mundo mudou, nós vamos ficar online, mas o que eu tenho visto é que o ser humano, eu acho que vai acabar voltando a se encontrar, porque esse mundo online, ele tem vantagens, mas eu acho que as pessoas estão sentindo falta do convívio, da atividade. Faz, realmente. Eu costumo aqui, por conta aqui no Jardim Botânico, é um lugar prático, né? Porque você tem a lagoa, você consegue. Eu ando muito de bicicleta, né? Há muito tempo eu deixei o carro de lado, faço tudo de bicicleta. Eu fiquei muito tempo preso em casa, né? Uns 3 primeiros meses. Depois eu falei, eu preciso. Eu achava assim que eu saía com a minha bicicleta, que era uma bolha, sabe? Não cheguei a usar aquele face shield, mas máscara, 2 máscaras. Só aquela pedalada na lagoa, ela fazia um bem, assim, né? Porque você respirava, é como botar o cérebro para respirar, né? Porque dá um alívio, assim, você vê gente, não sei, não sei explicar muito bem. Mas eu cheguei a um ponto que eu tinha que fazer isso, porque eu falei, olha, eu estou ficando maluca de ficar dentro de casa, né? Você foi certíssima. E a própria Covid foi nos ensinando, né? No início a gente, as informações, enfim, nós estamos aprendendo até hoje na Covid, mas no início a gente tinha medo até da maresia, né? Houve estudos na Austrália que falaram que o vírus vinha pela maresia, então um belo dia eu saí de bicicleta também na Avenida Niemeyer e peguei a maresia e digo, tô frito, né, na volta. Mas depois a gente foi vendo que a transmissão viral ela se dá como sempre se deu, entendeu? De pessoa para pessoa, de aglomeração, de gotículas de saliva, já começou a se afastar um pouco aquela coisa de pegar no ar, de pegar nos móveis, né? Então isso foi favorecendo o retorno. E, mais uma vez, Cris, é tudo. Hoje eu costumo dizer para meus pacientes, eu acho que agora, hoje em dia, cada um deve se cuidar. Então, já está mais do que claro do que a gente deve fazer. Enfim, eu, felizmente, assim, agradeço. Eu não peguei a Covid, mas, obviamente, eu convivi demais com a Covid nesse
ano e meio trabalhando e a gente praticamente não parou. Mas eu acho que é muito do cuidado individual. Eu acho que hoje não adianta mais, não são os governos, não são que vão determinar, porque as pessoas estão num nível de estresse altíssimo, ninguém suporta mais essa nova forma de vida. E a atividade física, ela não é danosa, desde que a gente tenha esse controle, esse bom senso. Você não vai sair 50 pessoas, correr, depois terminar essa corrida e ficar ali trocando, né, saliva e suor. Exatamente. Então, mas deixar de fazer hoje em dia, e eu sinceramente, é difícil às vezes a gente entrar nas famílias, né? Tem pessoas idosas que ainda estão muito trancadas e a gente entende, né, medo das famílias. Eu ontem mesmo atendi uma senhora na BBR, ela dizia: eu não aguento mais, meu filho me trancou em casa há 2 anos. Eu entendo a preocupação, mas a gente já vê um sofrimento não só mental, como físico também nessas pessoas, entendeu? Então a gente Tem uma deve. pergunta aqui, que na verdade são os cuidados ortopédicos, mas eu vou aproveitar a carona no que você está falando, porque, assim, por exemplo, a minha sogra tem 80 anos, e ela realmente se isolou, ela mora em Laranjeiras, ela se isolou, e eu acho que isso também é ruim, porque hoje ela bota uma série ela já está com as 2 vacinas, é lógico, ainda tem a Delta, não está tranquilo, não vai sair, não vai para baile de carnaval, mas assim, eu fico preocupada de retomar a sua atividade, né, a sua rotina, porque às vezes as pessoas vão se isolando tanto, tanto, que daqui a pouco ninguém mais quer sociabilizar. E como a gente estava falando, o esporte tem isso, né? Talvez as Olimpíadas tenham ajudado a mostrar isso também, né? Que as pessoas foram lá, competiram. Teve um começo meio confuso, né? Com alguns casos e tudo, mas enfim, todos sobreviveram, todos voltaram. Então, acho que tem esse lado positivo, né? Sem dúvida. E o lado físico, né? Essas pessoas muito trancadas, eu concordo plenamente com você, tem sido a minha linha. Claro que a gente não pode negligenciar a pandemia, ela está aí, ainda vai ficar um tempo aí no nível ainda alto, eu acredito que a gente acredita que até o final desse ano, pelo menos, já há uma melhora com as vacinas, isso é um fato, mas o mundo já ainda vacinou muito pouco, né? Então, nós temos aí, ainda na África, nós temos 4% da população vacinada, e isso favorece a transmissão, mas ela vai terminando. Só que a gente, hoje, eu acho que para essas pessoas não dá mais para esperar o final da pandemia, porque a gente pode gerar outros problemas que serão tão graves quanto. Essa é a minha É ideia. verdade. Agora, e o esporte ao ar livre? Você recomenda mais? Os atletas do Flamengo, vocês estavam treinando indoor ou vocês estavam buscando áreas livres, assim? Bom, isso foi um desafio. Nós tivemos várias etapas, né? Os protocolos de Covid, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com isso, estar à frente disso, foram desafiadores. Primeiro, pela falta de conhecimento, e segundo, porque eles mudavam a cada dia. Então, nós passamos um período totalmente zero de atividade, o clube literalmente fechou, os atletas foram para suas casas. Isso durou aí mais ou menos, começou no dia 13 de março, eu não esqueço essas datas. Então, no dia 13 de março foi o último treino do Flamengo. E aí nós começamos internamente a nos organizar para fornecer orientações online de treinamento. Então, passado um mês, todo o clube tinha orientação de profissionais de educação física, de nutrição, de médicos, de treinadores, de psicólogos. Então, o clube se estruturou. O Flamengo tem uma entidade dentro do clube que chama Cuidar, onde todos esses profissionais estão, onde eu estou também. Tem uma gerência dentro do clube. Então, se propiciou de forma online se acessar todos os 800 atletas que nós temos nos esportes olímpicos. Então, todos tiveram acesso à orientação de todas essas áreas. Então, isso perdurou até mais ou menos o final de junho.
Então foi metade de abril, maio e junho. A partir de julho, aqueles esportes num nível profissional que existia alguma possibilidade de competir ainda em 2020, então alguns esportes ainda competiram, o basquete competiu. Em nível profissional, as categorias inferiores nós mantivemos em casa e trouxemos esses profissionais a partir de 1º de julho, um sistema extremamente rigoroso, onde, enfim, todos esses cuidados, todo mundo já está, exames de PCR semanais, cuidados com higiene, limpeza, cada um cuidando do seu uniforme, enfim, da sua bola, uma série de outros protocolos em que a gente foi levando. E aí, gradativamente, houve uma diminuição da pandemia, né? A partir aí de setembro, outubro, os números melhoraram muito e gradativamente nós fomos liberando as demais categorias. Sempre o critério era quem iria competir e também por faixa etária. Então, nós protegemos muito as faixas etárias mais jovens, eu diria que até hoje o clube ainda não está normal. Então nós temos categorias mais baixas, como escolinhas e tudo, em que a gente ainda... Porque existe uma lei na cidade que só permite 2/3 da ocupação do clube. Ainda existe essa lei. Então o clube, ele respeita, toda sexta-feira a prefeitura lança uma lei que controla restaurantes, a cidade inteira, e essa inclui os clubes. Então, a gente mantém ainda uma ocupação de 2/3. Em janeiro e fevereiro houve uma piora de novo na pandemia, a gente andou para trás, nós tiramos algumas categorias, e agora a gente mantém essa ocupação do clube em torno de 2/3. Então, dividindo as categorias que menos competem, mais jovens, ao invés de ir todo dia, estão indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Com isso, a gente consegue não encher tanto, vamos dizer, evitar seguir as chamadas regras de ouro, né, que é o que mais funciona nessa pandemia. Mas eu diria que hoje, repito, cada um deve se cuidar, porque está muito difícil de um policiar o outro. Né? Mas você acha que buscar o esporte ao ar livre é uma solução boa? Né? Porque... Eu acho que, para a população em geral, eu acho ótimo. Houve um certo receio com as academias, né? Ainda tem, as pessoas, puxa, não sei se vou, se não vou, ainda há esse receio, né? Elas não voltaram ao seu público como era anteriormente à pandemia. Então, e o Rio de Janeiro é um convite, né? Porque o Rio de Janeiro você pode, desde pular de asa delta até caminhar em volta da lagoa. Então, eu tinha um amigo que falava, é a única cidade no mundo que você faz, pelo menos, tem a oportunidade de fazer 10 esportes diferentes no mesmo final de semana, se você quiser, né? É verdade. Você trilha na Floresta da Tijuca, enfim, você pedala na Vista Chinesa, você pode fazer sozinho, aglomerado, você tem todas as... O Rio de Janeiro não é uma cidade que possa ter a desculpa, o clima é maravilhoso, né? Nós temos um dia de chuva como hoje, os outros 300 dias, geralmente, de sol. Então, é uma cidade que convida. Eu acho que as pessoas que moram no sul do Brasil tiveram até mais dificuldade, né? São Paulo, por exemplo, né? É difícil, realmente, outros lugares. A Ana Paula perguntou aqui dos cuidados ortopédicos em si. Precisamos ficar alertas se ocorrem dores ou ao voltarmos a fazer exercícios? Sim, eu acho que a dor sempre é um sinal ruim, um sinal de alerta que a gente precisa ver o que está vendo, né? Então, por isso que eu falei, eu acho que a orientação médica ela é fundamental, né, para que você escolha a melhor atividade, para que ela não comece e termine logo, né, como uma coisa ruim. Às vezes a gente vê isso, as pessoas voltam, principalmente pessoas idosas, doutor, o senhor mandou eu fazer ginástica, eu fui malhar e doeu mais. Mas a culpa não é da atividade, a culpa é porque houve um erro de dose, né? Então, é importante a gente ter alguém que nos ajude, nos oriente na dose exata do exercício. É importante. E bom senso também, né? Cláudio, olha, muito obrigada. Desculpa esse começo confuso, mas foi ótima aí essa conversa. Disponível uma área que
eu sou apaixonado por falar, eu acho que é uma área brilhante da medicina. A gente está até agora na universidade tentando fazer um programa que a gente, de certa forma, substitua o remédio pelo exercício. Então, acesso. Eu sempre digo isso: se eu fosse secretário de saúde, eu investiria muito mais em praças públicas para atividade física do que quaisquer outros programas. Eu acho que isso Isso é verdade. a longo Nada prazo. se compare ao que você falou, né? A gente tem uma cidade, nós somos privilegiados por ter essa cidade realmente, às vezes não é tão maravilhosa, mas no geral, né? Você tem esses recursos, né? Esse lado ela é assim, basta a gente acordar e olhar para todo que é lado aí, porque que você pode até para ir ao supermercado dar uma volta, enfim, né? Também Exato. somos privilegiados por morar de um lado da cidade que tem isso, né? Mas, enfim, a gente tem aí lugares icônicos, o Maracanã, exatamente. em Zona Norte, na Barra. Tem o Parque Madureira, né? Eles fizeram um parque maravilhoso, né? Maravilhoso, tem Engenhão. Hoje as pessoas no Rio têm essa. O Rio de Janeiro ele é um pouco atípico do Brasil. O Brasil é um país ainda de sedentários. A gente é que está mal acostumado, caminha na praia e acha que todo mundo faz exercício. Mas ainda um percentual muito pequeno da população brasileira pratica atividade física regular. Isso é um problema ainda de saúde pública, né? Então, a gente precisa mudar isso. O Rio de Janeiro é um pouco diferente, a zona sul do Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque é uma amostra muito viciada. A gente passa na praia e acha que metade da cidade faz exercício. Mas não é bem assim, né? Então, mesmo aqui na cidade, você citou os bairros menos favorecidos, as pessoas que saem de casa às 4 da manhã e voltam às 11 da noite, enfim. Vamos torcer para isso mudar, né? Quem sabe com essas 2 medalhas a mais o povo se anima a fazer alguma coisa. Eu não sei, eu estou um pouco animado, eu estou vendo nesses dias, até na mídia, eu estou vendo mais atletas aparecendo na mídia. Eu acho que o fato de ter acontecido com meninas novinhas, o skate ser um esporte que até então não era tão competitivo, era mais de graça, espero que não perca isso, né? Não era um esporte tão, vamos dizer, organizado, de necessidade de medalha, de ganhar. Então, isso trouxe um glamour, eu acho, diferente. E pelo menos nesses primeiros dias nós estamos vendo mais atletas na televisão. Eu não sei se é impressão minha, mas vamos torcer para isso. A crise é fundamental para a mudança da cultura esportiva. A outro nicho para essa mudança seria a escola, mas esse eu tenho uma esperança ainda menor ainda. Isso ainda vai demorar um tempo. Tem que valorizar a cultura primeiro e a educação, né? Mas olha, muito obrigada. A gente agora vai. Super obrigada aí. Um abraço, tá? Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, a gente conversou aqui com Cláudio Cardone sobre o esporte em geral para todos. Então, muita calma. Vamos buscar o que a gente gosta de fazer e seguir buscando uma atividade física enquanto esses dias de pandemia não passam. E agora a gente vai falar com a Jaque Silva, que, como eu falei logo no começo que não valeu, porque teve esse problema técnico, né? Estava lendo aqui o material da Jaque, e a Jaque começou a fazer vôlei aos 9 anos e aos 14 já estava na seleção brasileira de vôlei, né? Então foi um caminho sempre buscando desafios, sempre se superando, né? Tanto que foi para morar nos Estados Unidos, começou a fazer o vôlei de praia e foi a primeira atleta na modalidade, logo que o vôlei de praia entrou em Atlanta, né? Ela foi com a parceira dela, Sandra Pires, e ganharam a medalha de ouro. Então, mal comparando, a Jaque foi a nossa fadinha em 1996, porque foi justamente, né? A Raíssa foi nessa modalidade, logo que abriu o skate, ela voou, né? E a Jaque tem todo esse histórico de todos esses desafios, né, do esporte amador, ser mulher, de começar a treinar muito jovem, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui agora com ela. Vou chamar a Jaque.
Oi, Alô, Jaque, tudo bom? tudo bem? Tudo Tudo bom? bom? A gente teve um probleminha técnico aqui no começo, mas agora conseguimos acertar. Eu vi. Eu Enfim, estava participando. Tudo bom? tudo ótimo. Queria que você falasse aí sua opinião sobre essas Olimpíadas, como foram que as mulheres voaram, brilharam em várias modalidades diferentes, né? Porque a gente teve boxe, a gente teve tênis, a gente teve vôlei, teve skate. Teve uma participação maior né, do número de mulheres atletas, né? Foi em todas as Olimpíadas, estávamos quase que com o mesmo número de participantes homens, né? E o Brasil realmente tivemos, tivemos várias atletas premiadas com medalhas, né? Tivemos uma participação importante das atletas do Brasil. Foi muito bom mesmo. Mas quando você pensa assim, você vendo a Raíssa, né? Você lembrou um pouco do teu começo? Você chegou a... Porque ainda mais difícil, né? Porque vamos pensar que há 20 anos atrás era uma outra história do esporte no Brasil, né? Como o Cláudio mesmo estava falando, né? Do pouco incentivo e algumas barreiras até que você transpôs, né? Não, sem dúvida, assim, né? É totalmente diferente. As Olimpíadas, cada ano que passa, cada vez que passa, ela vai se modificando. E a entrada dessas novas modalidades também, né? Abre, é uma coisa que eles procuram popularizar mais as Olimpíadas, né? Mas, assim, era, sei lá, eu acho que a Olimpíada de Atlanta talvez tenha sido uma das últimas Olimpíadas. Eu acho que talvez tenha sido a última Olimpíada que ainda não tinha nem internet, né? Entendeu? Você imagina, Verdade. você imagina a distância que isso se coloca, assim, né? Porque hoje você imaginar participar dentro de uma Olimpíada fica muito mais fácil, né? Com a informação que você tem, com o alcance que você tem, com as suas possibilidades e tudo mais. É lógico que... Uma das coisas que eu achei mais legal dessas Olimpíadas foi aquele painel que eles botaram, né? Para as pessoas se comunicarem com as familiares, né? Você imagina isso? Imagina, né? Antigamente você ganhava, você falava, o telefone tinha que falar rápido, porque a ligação era muito cara. Muito cara. E hoje você já entra numa Olimpíada. Antigamente você precisava fazer uma grande coisa para aparecer no jornal, para as pessoas te conhecerem, saberem que você é um atleta, porque você conquistou isso, aquilo. Hoje não, hoje você tem uma internet, você já tem seguidores, você não precisa fazer nada tão diferente, talvez você fale alguma coisa interessante, ou faça alguma coisa interessante, você já aumenta a sua popularidade, é todo um esquema diferente, né? Mas você que tem um projeto social, né, o Atletas Inteligentes, você acha que está mais fácil conseguir patrocínio, incentivo para o esporte? Como é que você vê isso? O esporte hoje? Não, eu acho bem difícil. Eu acho que o Brasil, os atletas, eles são obrigados a... Não sei se são obrigados, mas muitas vezes a maioria deles ainda são patrocinados pelo governo, com Bolsa Atleta, pelos militares, pela coisa do militar, entendeu? São poucos os atletas que são patrocinados por empresas. É uma pena, realmente. Isso ainda é muito... Você vê, assim, atletas como Medina, Ítalo, eles são fantásticos, porque eles já têm, sabe, os patrocinadores deles, eles são totalmente independentes, eles entram e saem, é como o tênis, né? São atletas, né, por tudo, tem uma imagem muito maior, sabe? Tem o Gabriel mas Medina... aí a gente está falando um padrão, né? Você acha que agora, para a Raíssa, vai ficar mais fácil? Assim, quando você começa muito novo... Eu acho que para a Raíssa também, ela está dentro de um esporte que já existe uma base fora do Comitê Olímpico Internacional, entendeu? Ele não entra nesse lugar. Ele já vem com uma estrutura muito forte dessas modalidades
fora dessa coisa da coisa olímpica. O voleibol de praia, quando entrou para a Olimpíada, não deu tempo dele crescer da maneira que ele deveria ter crescido. Rapidamente, o Comitê Olímpico pegou ele, entendeu? Aí já mudou toda a história. Já avacalhou tudo. Foi uma pena. Mas tudo bem, vamos nessa. Então, assim, acho que o Brasil ele precisa trabalhar. Se eu fosse dar um conselho, mas conselho não adianta dar. Então, se eu trabalhasse no Comitê Olímpico Brasileiro, eu prestaria mais atenção nesse sentido, de grandes atletas como nós temos aqui no momento, que foi o que aconteceu, esses atletas deveriam ter patrocínios de empresa, como tem o Medina, como tem o Ítalo, como vai ter a Fadinha, entendeu? Devia liberar eles dessa coisa de patrocínios de empresa, de governo, sabe? Porque fica preso àquele sistema, né? Fica preso a um sistema, não consegue não se identifica, não consegue ter uma opinião, não consegue ter uma personalidade, está sempre ali, sabe? Está sempre dentro de um quadradinho e não consegue crescer. Agora, você vê, você sentiu crescer, assim, você tem a escolinha de vôlei ali, né? Você sentiu já, assim, um reflexo das Olimpíadas? Porque sempre quando acaba a Olimpíada, o povo sai que nem barata, assim, né? Senti. Senti Já... porque que o voleibol de prata é do lado de fora, é o ar livre, né? E isso, desde que começou a melhorar um pouco, e as pessoas começaram a querer sair, né, de casa, né? Então ficou todo mundo procurando muito essa possibilidade de fazer alguma coisa do lado de fora. E foi muito bom para o vôlei de praia nesse sentido. Eu esperava, mas depois eu me dei conta que, olha que beleza, e foi bom que foi assim, porque o voleibol de praia, quando entrou para as Olimpíadas, ele era um sucesso, né? Ele era uma modalidade que também deu um crescimento assim estrondoso, mas infelizmente não souberam segurar aquela situação ali, e aí perdeu o esporte, muito. né? A gente estava até falando no começo, justamente do quanto que o esporte em si no Brasil ele não é muito divulgado, né? Os torneios, eles fazem falta, né? Eu fiz uma matéria que vai entrar no canal agora, no final de semana, e ali na pista de skate daqui da Lagoa. E aí eu falando com o rapaz, o Felipe Ribeiro, ele falou, mas não tem competição, né? Não tem... Então, fica uma coisa assim que as pessoas não acompanham, né? Não tem, Aí tem as Olimpíadas parou, né? Não só não acompanham, como também não se populariza, porque se você não tem competição para estimular, a pessoa só treina, não joga, não participa. Não disputa, né? E eu acho também que é a divulgação, né? Porque aí você começa a acompanhar aquele esporte, né? Mas aí isso daí é falha de quem pensa o esporte. Quem está pensando no esporte não está pensando no esporte. Isso é fato. No dia que começarem a realmente pensar no esporte, pode ser que as coisas mudem, mas enquanto isso a gente fica aí vendo. Porque a solução tem, sabe? O Brasil ficou surpresa com o resultado das Olimpíadas, assim, desse crescimento, ou você achou normal, assim? Acho que o Brasil estava preparado para isso? Eu acho que o Brasil ainda está, assim, muito... Eu acho que houve um investimento muito grande para o Rio 2016. Tiveram também a entrada desses esportes novos, né? Que o Brasil já dominava. Isso é verdade. Né? Tanto o surf quanto o skate ajudou ali a crescer essa medalha. Agora, tivemos medalhas importantes, assim, medalhas realmente de difícil, assim, medalha de atletas que vêm batendo na trave, né, já há algum tempo. Então, é uma medalha construída, com trabalho, com suor do atleta, né? Não que essas outras não tenham tido. Não, lógico, entendi. Eu estou falando de nível... Até porque é o que você falou, o esporte, o vôlei, o surf e o skate, ele já tem uma estrutura, né, de marketing, vamos dizer assim, construídas, né? A Olimpíada é legal, mas
eles sobrevivem ao longo dos anos em vários campeonatos, não sei o que, é Nossa, diferente. tá tudo, não vai mudar a vida deles em nada. Atletismo, por exemplo. Atletismo aqui no Brasil é um... Atletismo não existe. Não existe, né? Aí teve aquela medalha de bronze maravilhosa. Exatamente. Aquilo foi incrível. Do salto em barreira, com corrida lá, assim, eu não sei falar. Não, e eu tava lembrando, assim, até porque assim, eu morava perto do Maracanã quando nova, e era comum eu ir ao Maracanãzinho a ver. Teve uma época que o vôlei mesmo, né? Tava muito aquela época da seleção de prata, né? Que teve essa coisa de você ir, de você assistir. O basquete, eu fiquei impressionada, assim, gente, como assim o Brasil não mandou uma... Mas já não manda, mas já não tem basquete há algum tempo, eu acho que nem não. Mas sempre espanta, assim, né? Porque já teve uma seleção, né, que já teve fazia jogos. Masculino e feminino, de grandes atletas. Exatamente. Mas o basquete teve uma confederação que acabou com o basquete. E, assim, nós temos essa forma de direção do esporte no Brasil, que são feitas de federações, confederação, e isso é uma grande maluquice. Digamos que é uma caixa d'água, né, do esporte amador, isso, né, é que é melhor a gente assim, entrar nesse mérito. Não, olha, porque ele não vai para o lugar que ele tem que, assim, né, por exemplo, esporte, mas de novo, ele deveria estar junto da escola, ele tinha que estar, né, devia fazer parte da disciplina ali dentro da escola, porque as pessoas ficam achando, porque o esporte é bom, porque é saúde. Não é só isso, né? O meu instituto ele trabalha dentro de uma escola pública e ele transforma uma escola, entendeu? O esporte transforma uma escola. Imagina, você está ali, se você praticar, o esporte ele te dá várias coisas que são necessárias para você viver. Para viver, não precisa mais falar nada. Mas a gente estava falando isso. Eu me lembro de eu nova, eu fazia handball, eu jogava ping-pong desde equilíbrio, sabe? Sociabilidade também, de iniciativa. Coletivo. De coletivo, assim, coisas básicas, lúdico, o que você quiser encontrar ali dentro, você vai conseguir. Sabe? Então, isso tinha que estar junto do Ministério da Educação, mas não sei nem quem é o ministro da Educação, quanto mais ministério, entendeu? Você teriam que, sabe, não, falta um pouco mais de criatividade, falta gente querendo fazer uma coisa nova, querendo realmente pensar sobre isso, sobre como fazer para... a gente fala, não está falando sobre... a gente está falando sobre o crescimento de uma nação. É sobre nação, é uma cultura, é educação, né? O brasileiro, entendeu? Olha, tem uma pergunta aqui para você, Jaque. Qual o modelo de esporte escolar que você acha possível para o Brasil, do José Paulo Davi? Era ter esporte dentro das escolas. Modalidades, entendeu? Ter modalidades, mas esporte praticado direito, entendeu? E competição de esporte, e que os melhores atletas conseguissem bolsas para melhores escolas, para universidades, entendeu? Como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, faz muito bem esse modelo. E você vê que um atleta americano, ele não é só bom por causa disso. Ele tem todo né, ele como pessoa, ele é um cara completo, assim. Na verdade, os Estados Unidos faz isso a base na escola, né? O cara aprende a dançar, a fazer teatro, a fazer não sei o que. Tudo. Você tem que ter na escola esse acesso à cultura, acesso à arte, acesso à música, acesso a esporte. Faz a escola ficar mais atrativa, né? Eu, por exemplo, eu vou à escola, eu acho a escola uma coisa muito chata. Entendeu? Você vai para a escola é muito chato, coitados. Você vai para uma escola particular, né? Uma escola que tem dinheiro, que os pais pagam, os pais
põe as crianças lá dentro, tem dinheiro, a escola já oferece um leque de coisa, né? Uma escola bem mais atrativa do que as escolas públicas, né? Escola pública, pelo amor de santo Deus, aquele uniforme horroroso, aquela... Porra, tudo vai contra, né? Em vez alguns professores já bem cansados, bem né? Assim, uns são maravilhosos, alguns são realmente maravilhosos, mas o outro está ali levando, né? E que, na verdade, era grande... Vamos dizer que era sonho, né? Mas existia, assim, né? A ideia da Rio 2016 de transformar essas áreas que foram feitas para a Olimpíada em lugares para esporte, para as escolas, né? Seria realmente um sonho lindo, né? Que não aconteceu, né? Porque acabou que está tudo fechado, tudo largado, enfim. Porque eles não pensaram sobre isso, né? Eles pensaram sobre várias outras coisas que aconteceram por causa dessas Olimpíadas, lógico, além dos Jogos, mas, né, foi um absurdo o que aconteceu, né? Cada um quis resolver o seu problema na vida, né? Exatamente. Aí resolveram, e a gente ficou aqui vai ficar com um bando de elefante branco. Isso a gente já sabia que ia acontecer, né? Mas eu acho e que tinham projetos legais, é o que eu estava falando. Eu trabalhei em 2016 e tinha um projeto de educação, que era o Transforma, que era muito bacana, porque era levar realmente o esporte para as escolas e tudo mais. Eu acho que o projeto mais bacana da Rio 2016 foi esse. E esperava-se que, de repente, ele pudesse seguir adiante. Acabou não seguindo, né? Enfim. Não, mas esse projeto era só para levar a ideia da olímpica, não era, não era para colocar esporte. Não era. Mas era uma coisa de incutir, né? Mas sem o esporte? Pois é. Enfim, tudo pela metade, né? Mas me conta aqui, me fala um pouco do Atletas Inteligentes. Qual é a proposta? Como é que funciona? Olha, o Atletas Agora está parado, a gente sabe, né? Tá, porque a escola não está aberta, né? A escola estadual... Ele é voltado para escolas públicas, no caso. No caso. Fazer isso, fazer ele acontecer dentro das escolas. Ele, sabe, ele é muito próximo da direção da escola e ele ali faz esse suporte, né, dessa criança. Ele, quando a gente consegue entrar dentro da escola, a gente, sabe, muda, são uniformes diferentes, material bom, treinamento mesmo. O voleibol tem uma facilidade que é muito democrática, você treina meninos e meninas juntos, que também Mas tinha qual? Era vôlei só? Era só o vôlei que você trabalhava, né? Eu comecei com vôlei de quadra e depois eu ganhei uma doação de uma quadra de voleibol de areia, o CEP 340 em Duque de Caxias, tem uma quadra de voleibol de areia lindíssima, mudou bastante o visual da escola, sabe? E o astral também, né? Muda demais, outra coisa. E aí a garotada vai para a escola de uniforme, de roupa de treino, já muda também, dá um colorido, né, na vida. E ajuda para a disciplina, né? O esporte é bom para isso, né? Você aprende a se assim, comprometer. Todo mundo fala dessa coisa da disciplina, mas assim, eu vejo até mais do que... Disciplina é legal, é lógico, né? Porque como é uma forma divertida de você aprender, né? Não é que você está dentro de uma sala de aula, você está ali aprendendo, se divertindo. Então, aquilo de repetir, sabe? De colocar você dentro dos horários, sabe? Se você interagir, principalmente, se comunicar, eu acho muito importante. O voleibol, o voleibol é bom porque nessa modalidade ela tem várias... Esse giro do voleibol é interessante, porque cada um tem uma posição no jogo, tem um que é um cortador, que é o atacante, tem um que é o defensor. Em algum momento todos fazem tudo, né? Em algum momento todos só conseguem vencer se todos trabalharem junto, né? Não é uma coisa que um pode... Todos dependem, né? O levantador depende do passador, o cortador depende do levantador.
cada um tem que estar no seu quadrado, você não pode entrar no quadrado do outro. Então, só em aprender a jogar já te coloca nesses lugares maravilhosos. E comunicação, né? Jogo de voleibol você tem que se comunicar, né? Então, isso é, dentro desse mundo da escola, isso é muito importante. Porque quando eu começo a fazer o trabalho, você vê que eles são muito tímidos, eles não se conhecem, eles não se falam. Qual é a faixa etária do projeto? A escola, aqui eu trabalho é ensino médio, já são adolescentes. Mas é tipo de trabalho que você pode colocar em qualquer, né, fundamental, né, desde pequeno. Desde pequeno, então é melhor ainda, né? É isso. E você na escolinha, na praia, você dá aula? Você só coordena? Eu sempre dou aula, eu sempre procuro dar aula. Você gosta ainda de eu contato gosto, com a bola? Assim? Eu gosto e acho importante também o contato que eu tenho com os professores, né? Todo mundo fala, metodologia, não sei escrever metodologia. Eu sei fazer e sei algumas coisas que eu acho que vão certas por ali. E quem trabalha comigo, aos poucos, vai pegando o jeito que eu vou fazendo, entendeu? É um jeito... Eu sou muito prática. Acho que no esporte você não deve aprender só da maneira que... manual, é assim, não. Acho que tem muita coisa que você tem que ir pelo seu organismo, pela natureza, a natureza do jogo, pela sua natureza do corpo, entendeu? São coisas que você tem que... Eu vou avançando muito rápido quando eu ensino, sabe? Porque eu vou soltando as pessoas. Você, a escolinha tem alguma... tem uma faixa etária ou é aberta, assim? Todo mundo que quer fazer... Você tem muita gente assim já mais velha? Tenho uma também. Turma antiga? Tenho também. Tenho pessoal, minha turma mais velha, master, que eu chamo, é uma boa, essa turma só aumenta. Que ótimo. Mas a faixa etária é de quanto a quanto? Qual é a aluna mais velha que você tem? Você tem uma ideia? Não, deve ter uns 50 e pouco. Normalmente as pessoas chegam e falam que já jogaram voleibol em alguma época da vida. E que não sabem nem se lembram, mas o corpo tem memória, é fácil, não é difícil. Mas você acha que é difícil uma pessoa que nunca fez vôlei chegar... É ruim, né? É difícil assim, né? Você nunca ter jogado vôlei na sua vida, né? Não... Alguém em algum momento bateu bolinha em algum lugar. Principalmente né? as mulheres. Era um esporte de mulher mesmo. As mulheres jogavam vôlei e os homens jogavam futebol. Era assim, né? Então, alguma hora, alguém jogou vôlei na vida. Mas, assim, a dificuldade que tem, basicamente, é sempre de equilíbrio, né? Mais na areia. A areia desequilibra muito. Verdade. Mas é engraçado, mas é rápido isso pega, entendeu? Porque tem que andar para frente, tem que andar para trás. Quando anda para trás, normalmente desequilibra e cai. Tem que saltar também. As pessoas pararam de fazer muitas essas coisas. As pessoas não caem na areia. Por exemplo, você pode cair na areia, que isso é ótimo. Você pode cair na areia e pode levantar. Porque quando foi a última vez que você... Quando foi a última vez que você foi para o chão? As pessoas perderam, assim, a noção de que a mobilidade, você vai envelhecendo e as pessoas vão perdendo a mobilidade de coisas básicas, não porque elas perderam a mobilidade, mas se abaixar, sentar no chão, deitar no chão, nunca mais ninguém vai fazer. E saltar, por exemplo. Quando é que você vai dar um pulo na vida? Nunca mais você vai dar um pulo, depois que você passa de criança. Sabe que eu adorava pular corda, pulava aquela coisa de pular com prima, né? Eu fui pular corda outro dia, assim, parecia que eu pesava... 350 mil quilos. Exatamente. Foi um negócio, assim, a gravidade, que coisa, eu não sabia que era tão cansativo, não me lembrava disso. E o voleibol, assim, eu no treino que eu dou, eu incentivo as pessoas a saltarem, até para colocar o osso no lugar, entendeu? E o osso é a musculatura que segura o osso.
e você salta, e todo mundo, eu não consigo saltar, não consegue, nem que seja 2 dedos, você salta, você tem um gesto para saltar, você tem uma impulsão que você tem que tomar. Não interessa o quanto você salta, o fato de você querer saltar, você querer subir, alcançar alguma coisa para cima, isso já é um movimento maravilhoso. Interessante. Olha, já estão fazendo aqui uma campanha para você como ministra da Educação, viu? Eu quero. Peraí, deixa eu ver aqui. As escolas públicas brasileiras têm pouquíssimo investimento no esporte, isso é verdade. Quem é o ministro da Educação, a gente não sabe, nem sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, não faz a menor diferença. Pois é, a loucura é porque é para ser assim mesmo. Isso me deixa me deixa triste a gente não saber quem é o ministro, porque isso é um mau sinal. Isso é um ministro que não está trabalhando bem. Porque se você... Mas não deve nem ter, gente. Essas alturas do campeonato, eu tenho dúvida. Não, tem, já é o 3º ou 4º, eu não sei. É porque também teve uma mudança, tiveram, acho que é o 3º ministro, exatamente. Mas se a gente não sabe quem ele é, se ele é porque o trabalho dele não está sendo reconhecido, fazendo com que ele seja reconhecido, que eu quis dizer. Sumiu. Eu acho que acabou. Tô aqui. Tá. Algum tilt. Enfim, você estava falando do ministro. Realmente são momentos difíceis, mas vamos acreditar que tudo vai melhorar. Jaque, super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, que bom. Viu? Que bom. Vai dando notícias aí dos projetos, que a gente vai divulgar com o maior prazer, viu? Tá bom, Cris, valeu. Beijo, querida. Obrigada, beijo a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Pessoal, acabando aqui mais um papo de pracinha. Muito obrigada aí pela audiência, por todos. Desculpe esses contratempos tecnológicos, é difícil mesmo, a gente não é tão digital quanto pensa que é. E vamos praticar esportes, porque faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Essa semana, no Amigos na Praça, a gente vai postar uma matéria justamente desses esportes ao ar livre, aproveitando aí o final das Olimpíadas. A gente também vai botar uma lista de livros sobre esportes. E daqui a pouco, Paralimpíadas. Todo mundo ligado também, porque esses atletas se superam realmente. Obrigada, boa noite para todos, bom final de semana.